Nas montanhas áridas de Sinaloa, o vento sopra carregado de histórias que se confundem com o mito, carregando o eco de nomes que moldaram o destino de uma nação inteira. Ali, o sobrenome Guzmán não funciona apenas como um registro de identidade, mas como uma sentença de poder, responsabilidade e perigo constante. Para Ovidio Guzmán Lopes, a vida nunca foi uma folha em branco, mas sim um roteiro já escrito pelo sangue e pela ambição de seu pai, o lendário Joaquim El Chapo Guzmán. Crescer sob a sombra do homem mais procurado do mundo significava viver em um mundo de contrastes brutais, onde a opulência dos palacetes se chocava com a necessidade visceral de desaparecer nas brechas da serra. Desde cedo, Ovidio compreendeu que sua herança era uma coroa de espinhos banhada a ouro. Ele era o herdeiro de um império construído sobre alicerces de pólvora, uma estrutura tão vasta quanto implacável que não admitia fraquezas ou hesitações. A extradição de seu pai para os Estados Unidos em 2017 marcou o fim de uma era e o início de um teste de fogo para a nova geração. Ovidio, ao lado de seus irmãos, conhecidos mundialmente como Los Chapitos, não apenas herdou as rotas de tráfico e a lealdade dos soldados, mas também a obrigação inabalável de manter o cartel de Sinaloa no topo da pirâmide do narcotráfico. A lealdade familiar era o único código sagrado em um mundo de traições. Eles formavam uma frente única contra os rivais internos e a pressão externa. No entanto, ser um Guzmán significava carregar um alvo invisível que pulsava no peito 24 horas por dia. O peso dessa responsabilidade transformou o jovem herdeiro em uma figura central na manutenção da dinastia, forçando-o a amadurecer em meio a táticas de guerra e negociações de bastidores que decidiam o destino de milhares de vidas em cada transação do negócio da família. Viver como Ovidio era uma coreografia de paranoia e luxo. Por trás das paredes blindadas de suas residências em Culiacán, o conforto das marcas de grife e dos banquetes caros era constantemente interrompido pelo som metálico dos rádios de comunicação e pelo monitoramento incessante de scanners policiais. O luxo era uma jaula dourada. Ele podia ter o que o dinheiro comprasse, mas raramente podia desfrutar da liberdade de caminhar sem uma escolta pesada ou sem o medo de que o próximo zumbido no céu fosse o de um drone de ataque. A paranoia não era um distúrbio, mas uma ferramenta de sobrevivência necessária para quem sabia que cada novo amanhecer era uma vitória contra as agências de inteligência que mapeavam cada um de seus passos. O príncipe de Sinaloa vivia em um eterno estado de sítio, onde o silêncio era a única mercadoria que o seu dinheiro nem sempre conseguia garantir. Para os governos do México e dos Estados Unidos, Ovidio tornou-se muito mais do que um simples traficante de fentanil e metanfetaminas. Ele transformou-se em um símbolo, uma peça de propaganda que ambas as nações precisavam derrubar para provar que a lei ainda possuía alguma autoridade sobre o território mexicano. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo a este vídeo. O Departamento de Justiça americano via em Ovidio o rosto da nova crise dos opioides que assolava suas cidades, enquanto o governo mexicano sentia a pressão diplomática aumentar a cada dia. Capturá-lo não era apenas uma questão de segurança pública, mas um imperativo político para restaurar a dignidade de um Estado que muitas vezes parecia ajoelhado diante do poder de fogo do cartel. O cerco estava se fechando de maneira invisível, com satélites e agentes infiltrados tecendo uma rede que Ovidio acreditava poder evitar. Contudo, até mesmo as fortalezas mais sólidas possuem rachaduras escondidas nas sombras da confiança. Dentro da organização, onde a lealdade é frequentemente comprada ou imposta pelo medo, um informante de alto nível, cansado da pressão
ou seduzido por promessas de proteção e fortuna, decidiu quebrar o silêncio sagrado da máfia de Sinaloa. No segredo das salas de interrogatório, informações precisas começaram a fluir, revelando não apenas os hábitos de Ovídio, mas a localização exata de seus refúgios urbanos. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o horizonte de Culiacán, forças especiais de elite já ajustavam seus equipamentos e revisavam os mapas táticos. O rastro estava quente e o alvo estava localizado. Sem que Ovídio percebesse, as engrenagens da maior operação de captura da história recente do México começaram a girar, preparando o cenário para um confronto que transformaria a cidade em um campo de batalha e mudaria o curso de sua vida para sempre. O destino, implacável e silencioso, batia à porta do herdeiro de El Chapo. O sol de outubro em Culiacán costuma ser implacável, mas naquela tarde de 2019, o calor parecia emanar de uma fonte muito mais violenta do que o astro-rei. Ovídio Guzmán Lopes, acostumado a transitar entre as sombras e a opulência, encontrava-se em uma residência aparentemente comum no bairro de Três Rios, um enclave de classe média alta que ele acreditava ser um refúgio seguro. O que começou como uma tarde de rotina transformou-se subitamente em um pesadelo de aço e farda. O barulho ensurdecedor de rotores de helicópteros cortando o céu azul foi o primeiro sinal de que a bolha de segurança havia estourado de forma definitiva. Em uma operação relâmpago, coordenada pelas forças federais e pela Guarda Nacional, o perímetro foi fechado em questão de segundos. Ovídio não teve tempo de reagir com a astúcia lendária de seu pai. Quando os portões foram derrubados pelo impacto das tropas de elite, ele se viu cercado por canos de fuzis e rostos cobertos por balaclavas negras. A captura inicial foi cirúrgica, rápida e, para o governo mexicano, parecia ser o triunfo definitivo que apagaria décadas de frustrações e impunidade. Entretanto, o que as autoridades não calcularam foi a ferocidade e a organização do ecossistema que protegia o jovem herdeiro. Assim que a imagem de Ovídio detido começou a circular internamente nos rádios de frequência fechada do cartel de Sinaloa, o evento que ficaria conhecido mundialmente como o Culiacanazo começou a ganhar forma. Não foi um protesto ou uma tentativa de fuga comum. Foi uma insurreição armada em larga escala. O monstro que a família Guzmán ajudara a alimentar durante gerações despertou com uma fúria cega e meticulosamente coordenada. Em questão de minutos, a pacata capital de Sinaloa foi retalhada por bloqueios estratégicos. Caminhões de carga e ônibus de passageiros foram sequestrados por homens mascarados, atravessados em artérias vitais da cidade e incendiados, criando barricadas de fogo e colunas de fumaça negra que asfixiavam o horizonte. Os ninis, a guarda pretoriana de jovens sicários sedentos por sangue e leais até a morte aos filhos de El Chapo, inundaram as ruas com caminhonetes blindadas equipadas com metralhadoras pesadas de calibre 50, armas capazes de derrubar aeronaves e perfurar qualquer blindagem leve que o exército pudesse oferecer. Enquanto Ovídio permanecia sob custódia dentro do imóvel, o cenário ao seu redor tornava-se apocalíptico. Ele podia ouvir, através das paredes da casa, o som característico e rítmico das rajadas de metralhadora que transformavam o asfalto de Culiacán em um campo de batalha urbano de proporções cinematográficas. A tensão era palpável nos olhos dos soldados que o vigiavam. O triunfo inicial estava sendo rapidamente substituído por um medo gélido à medida que os relatos desesperados chegavam pelos rádios militares. Bases do exército estavam sendo cercadas por comboios de criminosos. Unidades habitacionais onde viviam as famílias dos soldados estavam sob a mira direta de franco-atiradores e grupos de reforço eram emboscados antes mesmo de chegarem ao centro. O cartel não estava apenas lutando por seu líder, estava atacando o coração emocional e psicológico do Estado
ameaçando os entes queridos daqueles que empunhavam as armas em nome da lei. Ovídio, mesmo em silêncio e desarmado, percebia que a balança de poder pendia a seu favor sem que ele precisasse mover um único dedo. O dilema moral que se instalou nos altos escalões do governo na Cidade do México era devastador e paralisante. De um lado, havia a manutenção da justiça e a prisão de um dos traficantes mais procurados do planeta. Do outro, a iminência de um massacre civil e militar sem precedentes na história moderna do México. O cartel havia dado um cheque-mate geográfico e humano de mestre. Os sicários circulavam livremente, exibindo seu armamento pesado como se fossem os verdadeiros donos daquelas ruas, enquanto a população civil, presa entre o fogo cruzado, buscava abrigo desesperado em supermercados, escolas e templos. O caos era a moeda de troca e o preço da captura de Ovídio estava se tornando proibitivo para qualquer governo que prezasse pela vida de seus cidadãos. A pressão tornou-se insuportável quando as notícias de militares feitos reféns começaram a se confirmar. A ordem que finalmente ecoou nos rádios dos oficiais presentes no local foi tão chocante quanto inesperada: recuar e soltá-lo imediatamente. Foi o momento da humilhação máxima do Estado mexicano perante os olhos do mundo. Ovídio Guzmán López, o homem que momentos antes era o troféu de guerra de uma nação, foi libertado de suas algemas. Ele caminhou para fora da residência sob o olhar incrédulo e amargo de homens que haviam arriscado tudo para detê-lo. A imagem de sua partida, enquanto os militares batiam em retirada estratégica sob o som de celebrações e tiros para o alto vindos das fileiras do cartel, tornou-se o emblema de uma derrota política e moral que jamais seria apagada. O exército recuou, deixando para trás veículos em chamas, carcaças de metal e uma cidade traumatizada pelo cheiro persistente de pólvora e borracha queimada. Ovídio estava livre novamente, reintegrado ao seio de sua organização e protegido pela lealdade inabalável de seus irmãos e súditos. O príncipe de Sinaloa havia provado que seu sobrenome tinha o poder de dobrar a vontade de um Estado soberano e fazer as instituições mais poderosas recuarem em desonra. No entanto, essa liberdade conquistada pelo caos carregava consigo um custo invisível e permanente. Ao forçar o governo a se ajoelhar publicamente, Ovídio transformou uma questão de segurança pública em uma ferida de honra nacional que não pararia de sangrar. Ele caminhava livre pelas montanhas e pelas ruas de Culiacán, mas agora carregava uma dívida de sangue com o governo mexicano que jamais seria perdoada. A trégua era apenas uma ilusão amarga. Enquanto ele tentava retomar sua rotina de luxo e comando, o Estado, ferido e humilhado, começava a planejar uma resposta que, da próxima vez, não admitiria erros, hesitações ou negociações. Ovídio havia vencido a batalha do Culiacanazo, mas o rastro de destruição que deixou para trás serviria como um mapa permanente para os caçadores que agora o desejavam mais do que nunca. A liberdade de Ovídio Guzmán, após o fatídico Culiacanazo, não era apenas um triunfo pessoal. Era uma heresia política que ecoava pelos corredores de mármore da Cidade do México e pelas salas acarpetadas de Washington. Nos meses que se seguiram à sua soltura, Ovídio tornou-se uma figura quase espectral, um rei intocável, que caminhava entre os vivos com a aura de quem havia dobrado a vontade de uma nação. Nas ruas poeirentas de Sinaloa, sua lenda crescia. Para muitos, ele não era mais apenas o herdeiro de El Chapo, mas o homem que fizera o exército recuar sob o peso de sua influência. Contudo, essa percepção de invencibilidade era uma faca de dois gumes. Enquanto ele desfrutava de uma vida de opulência e comando, cercado por seus leais nines, a estrutura interna do cartel de Sinaloa começava a sofrer tremores silenciosos.
A coexistência pacífica entre as diferentes facções do cartel, outrora garantida pelo punho de ferro e diplomacia de seu pai, estava se desgastando rapidamente. Ismael Elmaio Zambada, o patriarca da velha guarda, via com desconfiança a ostentação e a tática de terra arrasada adotada pelos chapitos. Para a velha guarda, o negócio das drogas exigia as sombras, o suborno discreto e a manutenção de uma fachada de normalidade, não a guerra urbana aberta e a humilhação pública do Estado. Ovídio e seus irmãos representavam uma nova linhagem de narcotraficantes, mais impulsivos, ávidos por redes sociais, mais violentos e muito menos propensos a negociar com os antigos protocolos. Esse atrito interno criava uma paranoia constante na mente de Ovídio. Ele sabia que, no submundo de Sinaloa, a traição raramente vem de um inimigo declarado. Ela costuma nascer de um aliado que se sente ameaçado, preterido ou simplesmente cansado de carregar o alvo nas costas. Ele vivia em um estado de alerta perpétuo, onde cada aperto de mão era meticulosamente avaliado e cada olhar era pesado sob a balança da lealdade familiar. Enquanto isso, ao norte da fronteira, a fúria de Washington atingia o ponto de ebulição. O Departamento de Justiça e a DEA não aceitavam a afronta de 2019 como um fato consumado. A recompensa pela cabeça de Ovídio e seus irmãos saltou para a cifra astronômica de $5 milhões, transformando-os oficialmente nos alvos mais cobiçados do hemisfério ocidental. A impressão diplomática sobre o governo mexicano tornou-se asfixiante. Mensagens privadas e reuniões de alto nível deixavam claro que a dívida de honra deixada pelo Culiacanazo precisava ser paga com juros. O erro de 2019 precisava ser consertado para restaurar a credibilidade das forças de segurança mexicanas e a cooperação internacional. A caçada não era mais apenas uma questão de aplicação da lei, mas uma necessidade vital de sobrevivência política para as autoridades de ambos os países, que viam em Ovídio o símbolo máximo da impunidade moderna. Sem que Ovídio percebesse, o cerco começou a se fechar de forma invisível. A vigilância não era mais feita apenas por informantes infiltrados, mas por sinais eletrônicos que flutuavam no vácuo das comunicações globais. A tecnologia de ponta das agências de inteligência criava uma rede digital sobre as montanhas de Sinaloa. Drones silenciosos, operando em altitudes que os tornavam invisíveis ao olho humano, mapeavam com precisão cada movimento de seus comboios blindados. Softwares avançados de reconhecimento facial e interceptação de comunicações criptografadas trabalhavam incessantemente para furar a bolha de segurança do jovem líder. Ovídio, no entanto, confiava cegamente em sua rede de falcões e na geografia acidentada de suas terras. Ele acreditava estar protegido pela lealdade da população local e pela segurança natural de Jesus Maria, uma pequena aldeia encravada nas montanhas. Lá, ele se sentia o senhor absoluto, vivendo em uma fortaleza de luxo protegida por centenas de homens armados. Entretanto, o destino dos grandes impérios criminosos costuma ser selado por detalhes banais e humanos. No isolamento de seu novo refúgio, a vigilância constante e o peso de viver escondido começaram a produzir um cansaço inevitável. A confiança excessiva é sempre o primeiro passo em direção ao abismo. Ovídio, talvez sentindo-se seguro demais pela proteção mística que seu sobrenome parecia conferir, permitiu que uma pequena fissura surgisse em seu rigoroso protocolo de segurança pessoal. Um erro bobo na comunicação, um descuido trivial ou um sinal digital emitido em um momento de distração revelou a localização exata de seu esconderijo secreto. O fantasma de Culiacán finalmente tinha coordenadas reais e precisas em um mapa militar estratégico.
O silêncio sepulcral das montanhas de Jesus Maria estava prestes a ser quebrado pelo som metálico de uma tempestade de chumbo que vinha sendo preparada em absoluto segredo pelas forças de elite. A quietude daquela madrugada em Jesus Maria era enganosa. Um véu frágil que escondia a maior operação tática já montada contra o herdeiro de Sinaloa. Enquanto a aldeia dormia sob o silêncio das montanhas, o ar começou a vibrar com uma frequência baixa e ameaçadora que parecia fazer as pedras tremerem. Desta vez, não houve avisos prévios, nem vazamentos que permitissem uma fuga por túneis ou rotas secretas. As forças de elite do exército mexicano haviam aprendido as lições amargas de 3 anos antes. No horizonte escuro, helicópteros Black Hawk emergiam como predadores mecânicos, seus rotores cortando a névoa com precisão cirúrgica e intenção mortal. A Operação Lobo Negro não era apenas uma missão de captura, era uma demonstração de força bruta destinada a restaurar a autoridade do Estado. Dentro de sua residência fortificada, Ovidio Guzmán Lopes foi arrancado do sono pelo rugido de turbinas potentes se aproximando em formação de ataque total. Ele sabia, no íntimo de seu ser, que o tempo da impunidade havia expirado. Ao redor da propriedade, os Nines, sua guarda pessoal de elite, reagiram com a ferocidade de animais encurralados. Armados com fuzis de assalto e metralhadoras de grosso calibre, os jovens sicários tomaram posições nos telhados e atrás de veículos blindados, prontos para transformar a aldeia em um matadouro de aço e sangue. O confronto inicial foi imediato e devastador, rompendo a paz da alvorada com explosões. Traçantes cruzavam o céu como flechas de fogo incandescente, e o cheiro acre de pólvora saturou rapidamente o ar gélido da serra. A resistência dos Nines era desesperada e fanática, mas eles enfrentavam algo para o qual a bravura inconsequente não era suficiente. Do alto, os Black Hawks despejavam uma chuva de chumbo sobre os comboios do cartel que tentavam formar um perímetro de defesa. O uso de metralhadoras rotativas, com seu som característico de papel sendo rasgado em escala monumental, transformou caminhonetes blindadas em carcaças fumegantes em poucos segundos. Era um cenário de guerra total transportado para o isolamento rural. O solo de Jesus. Maria tremia sob o impacto das munições pesadas que desintegravam paredes de concreto e perfuravam o aço como se fosse papel. Dentro da casa, o luxo contrastava violentamente com o caos que se infiltrava pelas janelas estilhaçadas e pelos gritos de agonia que vinham do pátio. Enquanto o combate terrestre atingia seu ápice, as tropas de elite avançavam com uma determinação gélida, movendo-se de cobertura em cobertura sob o fogo constante das aeronaves. Não havia espaço para a hesitação que paralisara o governo no passado. Cada metro conquistado era marcado pelo silenciamento das armas dos sicários que tentavam impedir o inevitável. A superioridade tática do exército era absoluta. Cada movimento era coordenado via rádio e cada alvo era neutralizado com uma eficiência letal que não deixava margem para contra-ataques. A guarda de Ovidio, outrora vista como invencível, estava sendo desmantelada pela máquina de guerra estatal, que desta vez possuía ordens explícitas de não recuar, independentemente do custo humano ou político. Finalmente, o coração da fortaleza foi violado de forma violenta. A porta principal cedeu sob o impacto de cargas explosivas, e o vácuo foi preenchido pelo brilho de granadas de efeito moral e pelo grito imperativo de ordens militares. No centro daquele turbilhão, Ovidio Guzmán foi localizado e neutralizado. Não houve a arrogância do passado, nem a tentativa fútil de negociar sua liberdade em troca da paz na cidade. Ele foi subjugado com rapidez, seus pulsos presos por algemas de aço que simbolizavam o fim de sua soberania sobre Sinaloa.
Arrastado para fora, sob a proteção de escudos balísticos, ele foi levado em direção a um dos helicópteros que mantinha os motores em rotação, pronto para a extração imediata. Diferente do ocorrido em 2019, o governo não daria tempo para o cartel se reorganizar. Enquanto Ovidio era içado para o céu, sendo arrancado de seu feudo, as ruas de Culiacán já começavam a arder. Seus capangas iniciavam o bloqueio de estradas e o incêndio de veículos em uma tentativa desesperada de repetir o Culiacanazo. Mas o tabuleiro havia mudado. O exército mantinha suas posições com firmeza, respondendo ao fogo com força total, enquanto o helicóptero ganhava altitude. O príncipe de Sinaloa estava finalmente fora de seu reino, voando em direção à cidade do México e a um destino judicial que nenhum exército de sicários poderia evitar. As portas pesadas de aço da prisão de segurança máxima de Altiplano fecharam-se com um estrondo metálico seco, um som que ecoou pelos corredores assépticos e pareceu vibrar dentro da própria alma de Ovidio Guzmán Lopes. Aquele ruído marcava o fim de uma era de impunidade e o início de um isolamento que ele jamais imaginara enfrentar de forma tão definitiva. Naquele labirinto de concreto armado, câmeras de alta definição e sensores de movimento constantes, o tempo deixava de ser uma medida de horas para se tornar um peso sufocante sobre os ombros do jovem detento. Para Ovidio, o choque de realidade foi imediato e brutal. Ele, que crescera em meio à liberdade selvagem das serras e ao luxo ostensivo de suas mansões fortificadas em Sinaloa, via-se agora confinado a uma cela minúscula, onde o cinza das paredes era a única paisagem, e o silêncio era interrompido apenas pelo passo cadenciado dos guardas. A ironia desse novo destino era amarga e inescapável. Ovidio caminhava agora pelos mesmos blocos de celas onde seu pai, o lendário Joaquim El Chapo Guzmán, havia passado seus dias antes de protagonizar fugas que desafiaram a lógica e humilharam o governo mexicano. No entanto, o cenário atual era muito mais sombrio para o herdeiro. Não havia túneis sendo cavados sob o chuveiro, nem uma rede de cúmplices prontos para abrir as portas com subornos astronômicos ou ameaças veladas. O Estado mexicano, escaldado pela vergonha do passado e pela pressão internacional, transformara Altiplano em um mausoléu tecnológico para os vivos. Ovidio passava as horas em uma introspecção forçada, olhando para o teto e sentindo o desaparecimento gradual do poder que seu sobrenome outrora lhe conferia com tanta facilidade. O rato, como era apelidado no submundo, sentia-se agora verdadeiramente encurralado, não por armas, mas pela inexorável máquina da justiça estatal. Enquanto o isolamento tentava quebrar seu espírito, uma guerra de papel e influência era travada nos bastidores dos tribunais superiores. Do lado de fora, uma equipe de advogados de elite, cujos honorários poderiam sustentar cidades inteiras, movia céus e terra para impedir o que parecia inevitável. Eles utilizavam todas as brechas possíveis do sistema jurídico mexicano, protocolando uma enxurrada de pedidos de amparo e recursos baseados em tecnicalidades processuais e alegações de violações de direitos humanos fundamentais. Cada documento protocolado era uma tentativa desesperada de ganhar tempo, uma aposta arriscada de que o cenário político mudaria ou que a pressão diplomática dos Estados Unidos diminuiria com o passar dos meses. Ovidio agarrava-se a essas notícias fragmentadas como um náufrago se agarra a destroços, esperando que a burocracia fosse mais forte que as algemas.
Mas, no fundo, ele sabia que era apenas um peão em um tabuleiro geopolítico, onde as regras eram escritas em Washington e na Cidade do México. A ausência prolongada de Ovídio começou a criar fissuras profundas no império de Los Chapitos. Sem a sua liderança e sua capacidade de agir como um elo diplomático entre as diferentes facções, a organização começou a sentir o peso da desestabilização interna. Seus irmãos, Ivan Archivaldo e Jesus Alfredo, viram-se sob um escrutínio sem precedentes das forças de inteligência. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aumentara drasticamente a pressão, transformando a caçada aos herdeiros de Sinaloa em uma cruzada moral contra o tráfico global de fentanil. A paranoia, que antes era uma ferramenta de sobrevivência, tornou-se um câncer que corroía a confiança entre os membros do alto escalão do cartel. Rumores de traições e a crescente audácia de facções rivais, lideradas pelo veterano El Mayo Zambada, indicavam que a dinastia Guzmán estava perdendo o controle absoluto do seu próprio feudo. O império construído com sangue e lealdade estava sendo asfixiado pela falta de seu líder mais jovem e carismático. A solidão do cárcere trouxe a Ovídio uma clareza dolorosa sobre sua situação. Ele percebeu que, para o governo mexicano, ele era agora uma moeda de troca valiosa demais para ser mantida em casa por muito tempo. Cada reunião diplomática de alto nível entre os dois países parecia aproximá-lo do seu maior pesadelo pessoal. Ele já não era mais o símbolo da resistência do cartel, mas sim o preço necessário a ser pago para aliviar as tensões internacionais e garantir acordos de cooperação. A sensação de abandono começou a se infiltrar em seus pensamentos diários. A lealdade fervorosa das ruas de Culiacán parecia uma memória distante e irrelevante diante da frieza das leis de extradição. Ele estava descobrindo que o poder do narcotráfico tem limites bem definidos quando se choca com a vontade política de duas superpotências coordenadas. Em uma madrugada fria e silenciosa, longe dos olhos do público e dos flashes das câmeras, o desfecho dessa etapa angustiante foi finalmente selado. Em um escritório oficial, um documento crucial foi assinado com uma determinação que não admitia mais adiamentos ou recursos paliativos. A autoridade máxima do México confirmava oficialmente o que os advogados tentaram impedir com todas as suas forças por meses. A autorização para que Ovídio Guzmán Lopes fosse entregue às autoridades americanas. Ao ser informado da decisão em sua cela, o silêncio de Ovídio tornou-se absoluto e denso. Ele sabia que aquele papel era o seu bilhete definitivo para o exílio. O medo que o acompanhara desde a primeira captura em 2019 agora se materializava com uma força esmagadora. Ele seria enviado para o coração do país que destruiu seu pai, atravessando a fronteira não como um senhor da droga, mas como um prisioneiro destinado a enfrentar a fúria de um sistema que não conhece o perdão. O céu de setembro estava tingido de um cinza opaco quando Ovídio Guzmán Lopes foi finalmente retirado de sua cela na prisão de Altiplano. Não houve tempo para despedidas formais ou para os últimos recursos desesperados de seus advogados. O movimento das autoridades foi cirúrgico, rápido e gélido. Algemado de mãos e pés, com uma pesada corrente prendendo sua cintura ao corpo franzino, o herdeiro do cartel de Sinaloa caminhava com a cabeça baixa, uma imagem que contrastava violentamente com a aura de poder absoluto que costumava emanar nas serras mexicanas. Ele foi conduzido sob forte escolta até um hangar isolado, onde um avião da Interpol o aguardava com os motores já rugindo, prontos para rasgar o céu rumo ao norte. Ao subir a pequena escada da aeronave, Ovídio sentiu o último sopro do ar mexicano em seu rosto, um vento que carregava o eco de um domínio que agora se desfazia. Aquele era o voo sem volta,
a travessia definitiva da fronteira que seu pai, o lendário El Chapo, cruzara anos antes para nunca mais retornar. Dentro da aeronave, o silêncio era absoluto e sufocante, quebrado apenas pelo som monótono e vibrante das turbinas que cortavam as nuvens densas. O homem que outrora comandava exércitos de sicários e decidia sobre a vida e a morte, estava agora sob a custódia total de agentes federais especializados que não o olhavam como um rei ou um herói, mas como uma engrenagem em um processo burocrático a ser concluído. Ao aterrissar em solo americano, a realidade crua o atingiu como uma bofetada. Chicago o recebeu com o vento cortante que dá fama à cidade, mas para Ovidio o frio vinha de uma fonte interna de incerteza e isolamento. O príncipe de Sinaloa foi despojado de suas roupas civis e identificado apenas como o detento número 7283759, uma sequência fria de dígitos em um banco de dados federal que não reconhece linhagens, mitos ou sobrenomes ilustres do submundo. A entrada no Tribunal Federal de Chicago foi um espetáculo de austeridade e poder institucional. Diante de um juiz severo e de uma galeria repleta de jornalistas, desenhistas e agentes de segurança, Ovidio ouviu a leitura das acusações gravíssimas que pesavam sobre seus ombros cansados: tráfico de fentanil, lavagem de dinheiro, conspiração internacional e homicídio. Uma lista exaustiva de crimes que, se provados, garantiam que ele jamais veria a luz do sol fora de muros de concreto armado. O brilho de desafio que ele carregava em seus olhos durante o primeiro Culiacanazo de 2019 havia desaparecido por completo, substituído por uma expressão de cansaço profundo e resignação silenciosa. Ali, diante da lei que ele acreditava poder dobrar com subornos astronômicos ou balas, Ovidio percebeu que o império dos Guzmán não passava de um castelo de areia diante da maré implacável do sistema judiciário americano. A sombra da prisão perpétua pairava na sala como um eco inevitável do destino de seu pai em sua cela isolada. Enquanto o processo judicial avançava nos Estados Unidos, o mundo que ele deixou para trás continuava sua dança sangrenta e frenética. A queda de Ovidio, embora celebrada como uma vitória política e diplomática monumental para o governo, trazia consigo uma pergunta amarga que poucos ousavam responder em voz alta: o que realmente mudara nas estruturas profundas do poder? Nas ruas poeirentas de Sinaloa e nos mercados clandestinos das grandes metrópoles globais, o fluxo de fentanil não cessou por um único segundo. A saída de um líder apenas abriu um vazio de poder para outros traficantes ainda mais brutais e ambiciosos, que aprenderam com os erros táticos de Ovidio e agora operavam com uma discrição ainda mais perigosa. O legado de violência provava ser uma hidra de muitas cabeças. Para cada líder capturado, outras facções surgiam com um apetite renovado pelo controle das rotas. O ciclo perpétuo de morte e consumo parecia tristemente indiferente aos nomes que estampavam as manchetes dos jornais. No fim de tudo, Ovidio Guzmán Lopes tornou-se uma sombra solitária e melancólica de si mesmo, despojado do luxo e do medo que outrora inspirava. O homem que fez o governo mexicano se ajoelhar e que desafiou o Estado com seu exército privado de ninis, agora passava seus dias em uma cela fria, longe do sol e da liberdade selvagem das serras. Ele se tornou o símbolo final de uma era de transição no narcotráfico global. Um aviso vivo de que nem mesmo o sangue mais privilegiado do crime organizado é imune às consequências finais de seus atos. Entre quatro paredes de aço e concreto, onde o tempo se arrasta em uma eternidade cinzenta e sem qualquer esperança, Ovidio vive o resto melancólico de seus dias sob o peso esmagador do nome que tentou honrar e proteger.
A lenda de Los Chapitos encontrou seu ponto final no silêncio de um cárcere estrangeiro, deixando para trás apenas o rastro de uma destruição humana que nenhuma sentença judicial poderia jamais reparar completamente.